Oi, boa noite, tudo bem? Nossa aula hoje é de literatura infantil, é o PET 1, semana 2. Então, eu vou apresentar para vocês o texto, né? E a gente vai discutir o assunto. Vamos lá. Então, PET 1, semana 2, a gente vai trabalhar os gêneros da literatura da tradição oral. A gente viu a importância da tradição oral a semana passada, né? Com relação à disseminação dessa cultura. Né? Não existia-se o hábito do registro. Então, as histórias, as lendas, os mitos, todos eram passados de maneira oral, né? De geração para geração. Essas histórias foram passando e foram sendo modificadas com o tempo, porque como não existia um registro escrito, tem aquela frase que quem conta um conto aumenta um ponto. Né? Então, algumas modificações foram feitas no decorrer desse processo, né? Algumas até a gente já viu, como a batatinha quando nasce esparrama pelo chão, que é o que a gente conhece, e não é que ela esparrama, ela espalha a rama, né? E aí, com a tradição oral, com o passar dessas informações de geração para geração, elas foram sendo alteradas, porque a pessoa entende de um jeito e ela repete como ela entendeu, é quase um telefone sem fio, né? Então, algumas mudanças, algumas alterações na construção original, obviamente, que essas histórias tiveram. E quando a gente fala, né, nessa tradição oral, a literatura infantil ela se beneficiou muito disso, porque muitas histórias, muitas lendas, muitas parlendas, muitas cantigas existiam na tradição oral, né? Então, esse aspecto lúdico ele foi resgatado através da literatura infantil, usando, na maioria das vezes, intertextualidade. O que é intertextualidade? É quando um texto conversa com outro. Ou seja, você está escrevendo uma história e você faz uma referência que pode ser direta, citar diretamente um trecho ou comentar, na história tal tem isso. Isso é intertextualidade, é quando um texto que está sendo criado usa como referência um outro texto, né? E a gente tem nos gêneros da literatura, a gente tem as parlendas, as cantigas, os trava-línguas, adivinhas, quadrinhas e acalantos. Vocês já viram um pouco disso com a Marília o ano passado, quando vocês construíram o livro com ela. Guarda esse livro com carinho, porque a gente vai usar. E eu vi alguns livros, né? E a Marília mesmo relatou o quão bonito, o quão incrível ficou esses trabalhos que vocês fizeram. Então, a gente vai usar esse daí, esse livrinho mais para frente. Então, a gente já sabe que parlenda, né? São aquelas musiquinhas rimadas, né? Hoje é domingo, pé de cachimbo, cachimbo de ouro, bate no touro. As cantigas são normalmente as cantigas de roda, né? Ciranda, cirandinha, roda, roda. Os trava-línguas são aquelas frases que são difíceis de você falar rápido, né? O rato roeu a roupa do rei de Roma, um prato de trigo para um tigre, né? Você tem que falar isso mais rápido em bola. As adivinhas, o que que cai de pé e corre deitado. As quadrinhas são as musiquinhas que a gente tem falando, e os acalantos são as músicas de dormir, né? E que, se a gente for pensar, os acalantos de antigamente eram bem assustadores, né? Como você pode pôr alguém para dormir cantando Boi da Cara Preta, pega esse menino que tem medo de careta, né? As crianças acho que dormiam de medo da música.
Mas esses estilos de literatura infantil que eram muito usados na tradição oral, eles foram retomados de maneiras diferentes pelos autores na literatura infantil. Eles foram resgatados com uma outra roupagem, né? Então, nessa nova roupagem disso, surgem os talangomangos, né? O que é o talangomango? O talangomango é um gênero oral que tem o mesmo ritmo, ele é repetitivo, só que ele faz o contrário, ele é uma história que é decrescente. Começa com muita coisa e no decorrer da história os personagens vão saindo da história por diversos motivos e aí fica só um ou acaba sem nenhum. Então o talangomango é isso, né? É preciso que a gente tome cuidado com, com, com as histórias, com as ilustrações, né? Porque a gente precisa unir, quando trabalha com a literatura infantil, um bom texto com figuras que representem alguma coisa, que sejam atrativas, que remetam a criança à situação, né? Então, a gente precisa tomar cuidado com a qualidade disso, né? Aqui no texto diz que o bom senso é uma ótima bússola, né? Mas a gente precisa ter essa bússola sempre bem ligada para que a gente consiga realmente passar para as nossas crianças uma história bacana com uma ilustração condizente, né? Então, o talangomango, ou sua estrutura versificada e numerativa decrescente, é o que eu estou dizendo, é aquela que começam com 10 personagens e vai acabar com um ou sem nenhum. É um tipo de parlenda mnemônica, né? O que é mnemônica? Mnemônica é um sistema auxiliar de memória que você usa para memorizar dados, nomes, né? Por meio de uma sequência, né? De contar de trás para frente, usando esses livros. Tem muitos autores que fizeram o talangomango, cada um do seu modo. Vocês vão ver que aqui no final do texto, a gente tem uma série de dicas de livros para vocês verificarem, né? A palavra talangomango pode ou não estar presente nessas parlendas. O que vale é que existe a presença de elementos básicos na estrutura. Número de estrofes, versos rimados e ritmados, e a enumeração decrescente, né? Vai sempre do maior para o menor. É interessante que em muitos desses livros, no final, algo acontece, mágico ou não, e os personagens voltam a ser 10 ou mais. Porque poderia ser um pouco triste para as crianças terminar com todo mundo desaparecido, né? Será que a ideia subtrativa de sumir todo mundo remete à morte, ao vazio, e é frustrante para os pequenos? Talvez, né? É uma possibilidade, mas os autores preferem apresentar no final um desfeitiço, né? Ou a volta dos personagens, né? Então, é bem legal. A gente tem aqui algumas sugestões de livro: A Casa das 10 por um Funfélias, Os 10 Sacizinhos, As 10 Filhas do Seu João, Os 10 Patinhos, 10 numa Cama, Todos no Sofá. São livros que, se você puser na internet, você vai conseguir acesso a esses livros e a esse novo estilo que eu apresentei para vocês agora, o tangolomango, né? Então, eu espero que vocês gostem. Eu achei bem bacana quando eu conheci, e é um gênero divertido, gostoso de ler. Eu espero que vocês gostem como eu gostei. Vamos voltar para cá.
vamos encerrar aqui.